Olá, amigos tricolores, como vão? Hoje bem, né? Porque conseguimos uma vitória importante e passamos para a próxima fase da Copa do Brasil, ontem jogando contra o Vila Nova, né? Bom, vamos falar sobre esse jogo e algumas outras notícias, e eu gostaria, antes porém, pedir a quem não for inscrito que se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, dê o seu like e compartilhe o vídeo com outros amigos tricolores também. E vamos às informações, vamos a um resumo da partida de ontem, certo? O que ocorre? Ontem, né, foi Vila Nova e Fluminense. O time do Fluminense, para variar, tá? Isso vem ocorrendo bastante. O time do Fluminense foi no primeiro tempo e foi outro no segundo tempo. Ah, mas Amadeu, ele fez o gol no primeiro tempo. Ele fez o gol no primeiro tempo, tá? Só que o Fluminense fez o gol, né? Depois do gol, simplesmente o Fluminense ficou olhando o Vila Nova jogar. Existiam várias jogadas, né, com o Iago Felipe, com o André, e nada disso rolou ontem, nada disso aconteceu. Para vocês terem uma ideia, apesar do gol, o Fluminense ontem levou 41 minutos para armar uma jogada, tipo aquela jogada, essa jogada é ensaiada, 41 minutos para armar uma jogada, tá? E aí o que acontece? Ele fez o gol, né? Antes disso, fez o gol e sentou no resultado. Como que diz, agora já estou, mas 1-0, ele poderia perder de 1-0, para 2-0, poderia, mas simplesmente fez o gol e largou a partida meio que para lá. Entendeu? Ficou sentado no resultado. No segundo tempo, até os 10 minutos, 8, 10 minutos, o Fluminense voltou da mesma forma. Igualzinho tinha terminado o primeiro tempo. Só que aí, o que acontece? O Fluminense mudou a postura deles, dos jogadores, e a partir do 10º minuto para frente, aí o Fluminense fez boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, e conseguiu fazer o segundo gol, aliás, um belo segundo gol, através do Luiz Henrique. O primeiro foi pelo Cano, tá, no primeiro tempo, o segundo gol foi pelo Luiz Henrique, tá, e ele foi meio que de cabeça, meio de peixinho, né, e fez um belo gol, e a gente liquidou a partida ali, entendeu? Mas assim, a que conclusões nós chegamos? Isso foi um resumão da partida. A que conclusões que nós chegamos? Bom, o Wellington, apesar de muita gente ter falado, tá falando que o Wellington jogou bem e tal, eu não gosto do Wellington. Aliás, onde ele jogou, eu acho que ele não tinha nada a ver estar ali. Apesar do Fernando Diniz ter feito na entrevista, né? Na coletiva, ele disse que o Wellington tinha ido bem, e ele falou que, na verdade, foi bem o Wellington, tá certo? Só que ele, vamos dizer assim, fez elogios a Cano e ao Fred, tá? Ele disse que é a segunda vez que ele trabalhou com o Cano, né? E vê nele um potencial, além dele ter feito alguns gols, os gols, né, que ele fez, né? E ele tem tudo para se tornar um jogador bem completo. Então, assim, mais ou menos o que ele falou na coletiva foi o seguinte, aliás, eu vou ler, né, aqui, né? Gostei de todos dos titulares, é um time muito qualificado, muito equilibrado. Temos o Fred, também é um grande jogador. Bom, na opinião dele, eu acho que ele é um ex-jogador ainda em atividade, tá? Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, com certeza, sempre. Tem um jogo técnico elaborado e sempre está nos ajudando.
Quanto ao Cano, na minha passagem no Vasco, acho que conseguiu convencê-lo que poderia ser o jogador mais completo, como de fato ele passou a ser. Acredito que até pela passagem que tivemos no Vasco, facilitou a vida dele no Fluminense. E na minha chegada, isso aqui continuou. O jogador tem uma sintonia muito fina comigo, contribuiu muito no aspecto defensivo e na mobilidade. E isso, na minha opinião, pelo modelo que adoto e continuo, tem sintonia fina. Isso ajuda, na minha opinião. No modelo que adoto, foi repetido, no modelo que adota a fazer mais gols. Foi o que aconteceu no Vasco e o que tem acontecido aqui. E o jogador faz gols. A gente sempre tem que ter um carinho especial, porque é difícil arrumar um jogador que coloca a bola para dentro, destacou. Realmente é muito difícil. Porém, ele não falou dos outros jogadores. Nino estava irreconhecível. Ele poderia ter sido até expulso, tá certo? O André também não fez uma boa partida. A equipe no primeiro tempo foi péssima. Todo muito mal, tá? Não sei o que aconteceu. E no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas só que assim, a gente chega à seguinte conclusão, que o Fluminense precisa urgentemente arrumar um meio de campo. O Natan, por mais que se esforce, ele não é um meio de campo. Não vai conseguir substituir o Ganso, tá? Não vai de forma alguma. Então a gente não tem jogada de meio de campo. As jogadas foram pela esquerda ou pela direita. Não tem jogada de meio de campo. Sem Ganso não dá. E você, não tendo um centroavante, um meio de campo, a gente não tem quem distribua a bola, como o Ganso faz. E a gente não sabe qual é ninguém falou ainda qual é a dimensão, não tem uma dimensão da contusão do Ganso. Espero que ele volte, mas a gente não pode ficar eternamente preso no Ganso, né? Dependendo dele. Se acontecer alguma coisa como aconteceu agora, e aí? É complicado, né? E às vezes o jogador passa por uma fase que não está muito boa, é muito complicado. Então, assim, essa dependência não é bom. Espero que o Fluminense consiga rapidamente contratar um jogador de meio de campo aí e um centroavante, né? Porque só o Cano, apesar dele estar fazendo gol, o Fred vai se aposentar, então o Luiz Henrique está saindo, então temos que ir no mercado, né? Bom, mas aí o que vocês acharam desses 2-0? E assim, o que o Fluminense ganhou com isso? Ele ganhou 3 milhões, né? Isso é o que estava em jogo na partida, passagem para a próxima fase. E essa passagem tem como premiação 3 milhões, o que vai ajudar e muito o time do Fluminense, tá certo? Mas o que vocês acharam da partida? Me informem aí se o resultado foi justo, se vocês acharam que o Fluminense poderia ter ganho demais ou não. O que vocês acharam aí? Informem, tá? E comentem para que a gente possa trocar as informações. Bom, a outra notícia que eu tenho aqui para vocês é o seguinte. Segundo o jornalista, os jornalistas Gabriel Sá e Giovanni Chacon, que são setoristas do Clube Paulista pela rádio Jovem Pan, o Fluminense tem interesse de contratar o atacante Emiliano Rigoni, do São Paulo, tá? A intenção do tetracampeão brasileiro é ter o argentino de 29 anos por empréstimo. Eu estou lendo a matéria do Netflu, tá? Sobre essa situação aqui. Então, o técnico Fernando Diniz gosta do jogador, mas Rogério Ceni, treinador de São Paulo, também, e por isso não tem intenção de liberá-lo por empréstimo. Rigoni é argentino de Colônia Caroia, município da província de Córdoba, tem 1,80 m de altura e atua nas 3 funções de ataque, pelos 2 lados, o que é muito bom. Iniciou a carreira no Belgrano, desta localidade, depois passou pelo Independiente, da Argentina, até chegar à Europa. E por lá vestiu as camisas do Zenit, da Rússia, do Atalanta, na Itália, Sampdoria, da Itália, Elche, da Espanha, até chegar no São Paulo em 2021. Poxa, tomara muito, mesmo, estou torcendo muito para que o Fluminense
consiga contratar esse jogador centroavante que atua pelos 3 lados, né? Meio e os 2 lados, direita e esquerda, é muito bom isso, né? Então, e o garoto é um jogador que não é velho, é jovem, 29 anos, uma boa idade para um jogador. Então, tomara que o Fluminense consiga, né? Bom, vamos uma outra notícia aqui sobre o André, tá? Um clube europeu enviou emissários para o Brasil para ver o André e eles estão monitorando o jogador. Então vamos à notícia pelo Paulo Brito, tá? Um dos grandes destaques do time atual do Fluminense, André, é monitorado por 3 clubes europeus, entre eles um gigante. Trata-se do Barcelona da Espanha. Além da agremiação espanhola, também eles estão de olho, o Ajax está de olho nele, da Holanda, e a Udinese da Itália. Os italianos, inclusive, mandaram um grupo de olheiros no Brasil para redobrar a atenção em relação ao volante do Fluminense, segundo apurou o Paulo Brito. A Udinese está em busca de potenciais substitutos para o Wallace, ex-Grêmio, que pode ser negociado e o Bosno Mato Jarralo em reta final de carreira. Já no caso do Barcelona, são 2 alvos brasileiros para o meio de campo, Danilo, do Palmeiras, e André, do Fluminense. No entanto, o clube Fluminense é conhecido mundialmente por vender mais barato suas joias. O clube paulista está com uma situação financeira melhor e, consequentemente, com maior poder de barganha com seus atletas. Além disso, Danilo foi convocado para a seleção brasileira, o que o torna um alvo muito mais difícil, já que seu preço naturalmente acaba sendo majorado. Bom, o que vocês acham da uma possível saída do André? É uma boa? Não é uma boa? O Fluminense vai ficar sem ele e ele está em destaque agora? O que vocês acham aí? Eu, particularmente, assim, só se for ele vender para que ele consiga adquirir um outro jogador, tão bom quanto, e for ao mercado. Aí vale a pena. Agora, vender por vender, realmente não acho que vale a pena. Mas a diretoria que sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, coloque aí nos comentários a opinião de vocês, ok? Bom, o que acontece? Além do... Vamos ver aqui, que eu falei aqui para vocês, vamos lá. Eu disse a vocês que depois da vitória lá no Serra Dourada por 2-0, né? E tendo avançado para as oitavas de final, né? O Fluminense ganhou um valor importante, né? Então vamos lá, essa notícia aqui pelo Netflix. Pela classificação, o Fluminense garante no mínimo 4,9 milhões, eu falei que era 3, é 4,9 milhões de reais. O Tricolor recebeu 1,9 milhões pela participação da terceira fase e terá direito a uma cota de 3 milhões para disputar as oitavas de finais. Então, por isso, chega nesse valor. Caso consiga passar também pelas quartas de finais, já garante mais 3,9 milhões. Né? Então vamos lá, vamos usar os valores de acordo com a passagem de fase na Copa do Brasil. Terceira fase, 1,9 milhões. Oitava de final, 3 milhões. Quartas de final, 3,9 milhões. Semifinal, 8 milhões. E a final, 25 milhões para o vice-campeão e 60 milhões de reais para o campeão. Tomara que seja o Fluminense, porque necessita muito disso. Todo clube necessita, mas eu sou tricolor e eu gostaria que o Fluminense ganhasse, né, esse caneco aí para dar uma alegria para a nossa torcida, tá certo, meus amigos? Bom, essas foram as notícias de hoje. Gostaria de pedir a opinião de vocês, comentários, dizer o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês sobre todas essas notícias, tá certo? Quem não for inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o like para engajar o vídeo para o YouTube, né? Compartilhe o vídeo com outros amigos tricolores e, se puderem, naquela opção de valeu demais, contribua com o canal, porque esse canal é feito para nós, todos nós, você, eu, para todos, que ali eu coloco as notícias, existe a troca de informações, um sabe uma coisa, sabe outro, coloca lá, eu vou publicar, então isso é muito legal.
a nossa tendência na nossa comunidade Coração Tricolor é sempre crescer. E com a ajuda de vocês vai ficar melhor ainda, tá certo? Bom, fiquem todos com Deus e fui!